compartilhar com você uma palavra. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Em Gálatas 5, a partir do versículo 16, a palavra de Deus declara: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém, queridos? Podemos sentar. Sabe, queridos, é incrível como o homem, um ser que foi criado por Deus, um ser que tem a essência de Deus, um ser que na sua criação recebeu o sopro de Deus, ou seja, recebeu ali naquele exato momento, não é, a possibilidade de ter e de viver em comunhão com Deus, a possibilidade de ter o seu olhar voltado para o sobrenatural. É impressionante como a gente observa que esse homem se acostumou tanto com o mundo natural, e por se acostumar tanto com o mundo natural, com aquilo que é visível, com aquilo que os olhos carnais podem ver, com aquilo que as sensações carnais podem tocar e absorver, é incrível como esse homem consegue chegar ao ponto de desprezar o mundo espiritual. E eu digo isso porque hoje muita gente brinca com coisa séria. Assuntos, por exemplo, relacionados à volta de Jesus, assuntos relacionados à igreja, à Bíblia, a casamento, à aliança, à santidade, em muitas rodas são tratados com desdém. Em muitas rodas são objeto de piadas, de anedotas. Infelizmente, querido, o ser humano, aquele que foi criado como a coroa da criação de Deus, foi feito para se relacionar com Deus. Infelizmente, o homem hoje está com o seu olhar muito mais voltado para o natural do que para o espiritual. Isso não só lá fora, não é só no mundo. Infelizmente, a gente pode constatar que o humanismo também está encontrando espaço dentro das igrejas. Tem muito crente que, em nome da teologia, questiona princípio, em nome da teologia, relativiza valor, em nome da teologia, se coloca contra a palavra de Deus. Basta a gente olhar para o nosso lado, basta a gente olhar à nossa volta, dentro das igrejas, quando alguém diz: eu tive uma visão, Deus abriu os meus olhos,
Eu estava nesse culto, que culto tremendo. Eu contemplei um anjo. Basta a gente ouvir algo semelhante a isso, para a gente ver que logo alguém se levanta para questionar. Viu o anjo, viu o trono de Deus, viu o sobrenatural, como se alguém já estivesse dizendo: tá louco, meu? Se agora virou fanático, o que é isso? Ver sobrenatural. Sabe, é como se a gente estivesse esquecido de que o mundo espiritual é tão real do que o mundo natural, é tão real quanto o mundo natural. É como se a gente tivesse esquecido que o mundo espiritual, ele existe, ele é uma realidade. E nós não somos apenas seres carnais, apesar de termos um corpo. Na verdade, nós somos seres espirituais. Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, você é um ser espiritual. Você tem uma alma, você tem um espírito. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que hoje Deus nos reuniu nesse lugar para nos despertar em relação a essa questão. Os nossos olhos precisam estar abertos para o sobrenatural, precisam estar voltados para o mundo espiritual. Nós precisamos contemplar o céu, nós precisamos contemplar os anjos que estão ao redor do trono de Deus, clamando: santo, 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 santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos desvencilhar dessa maldição que faz com que a gente só consiga enxergar no natural, faz com que a gente só consiga, essa maldição que faz com que a gente consiga só se movimentar de forma natural, ter pensamentos naturais. Nesse texto de Gálatas 5, o apóstolo Paulo, com todas as letras, com toda a clareza, ele diz que nós precisamos viver no Espírito. Com todas as letras, ele diz que nós precisamos andar em Espírito. E ele ainda vai mais fundo, diz que quem anda em Espírito, quem vive no Espírito, vence a carne, vence as vontades carnais, vence os desejos carnais. Meu filho, minha filha, entenda algo: Jesus está às portas. Olhe para quem está ao seu lado e diga isso não é brincadeira. Diga: Jesus está voltando. Todos os sinais estão apontando para isso. Jesus está às portas. E quem Jesus vai levar? Jesus vai levar uma igreja sem mácula, Jesus vai levar uma igreja sem ruga, Jesus vai levar uma igreja sem mancha. Jesus estabeleceu uma igreja santa, Ele está voltando e Ele vai levar essa igreja que Ele deixou, a igreja santa, a igreja sem mácula, a igreja sem ruga, a igreja sem mancha. É por isso que hoje é noite de despertamento, é por isso que hoje é noite de tomada de decisão, é por isso que hoje nós precisamos decidir viver no Espírito, caminhar no Espírito, andar no Espírito, estar conectados no Espírito, porque quem está conectado no Espírito não satisfaz as vontades da carne. Deus estabeleceu uma chamada para a sua igreja, e a chamada para a sua igreja é andar no Espírito. Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, existe uma chamada de Deus em relação à sua vida. Diga: meu amado, Deus está convocando você para andar no Espírito. Deus está nos convocando a isso, a andarmos no Espírito. O que Ele quer? Ele quer nos tirar do nível do natural. O que Deus quer fazer conosco? Ele quer descortinar os céus diante de nós, para que a gente compreenda que o céu é mais poderoso, é mais forte do que o inferno. Já chega, tem gente que peca e vem com aquela desculpa esfarrapada de que a carne é forte. Meu amado, a carne pode ser forte, mas o Espírito, ele é muito mais forte ainda.
O inferno pode se levantar contra você, e de fato ele é forte, mas o céu é muito mais poderoso do que o inferno. Quem anda no Espírito entende isso. Quem anda no Espírito, quem anda em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E entenda, em todo esse texto que nós lemos de Gálatas 5, de 16 em diante, 16 a 25, quando a Bíblia fala Espírito, não está falando o Espírito do homem. Não é o meu Espírito que está militando contra a minha carne. É o Espírito Santo de Deus que está lutando contra a minha carne. A chamada aí em Gálatas 5, de 16 em diante, não é para eu andar de acordo com o meu espírito, não é de acordo com a minha mente, é de acordo com a mente de Deus, é de acordo com os pensamentos de Deus, é de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com o Espírito. Em todos os versículos, em toda vez que o Espírito é citado nesse texto de Gálatas 5, de 16 em diante, o Espírito está lá com muita clareza, com E maiúsculo. Esse Espírito não é o Espírito do homem, esse Espírito é o próprio Espírito de Deus. É Deus nos convocando a caminharmos em harmonia, em sintonia, em conexão com Ele. Infelizmente, como eu falei anteriormente, essa maldição de o homem só olhar para a terra chega na igreja. Alguns até começam bem, alguns no seu batismo recebem ali uma unção poderosa e começam a caminhar com o Espírito. No seu encontro recebem ali uma unção poderosa e vem cheio de poder, de autoridade, vem cheio do Espírito Santo de Deus e caminham com o Espírito Santo. Mas parece que com o passar dos dias, o Espírito Santo vai se extinguindo. Parece que com o passar dos dias, aquele Espírito que estava enchendo o homem, a mulher, parece que ele vai se diminuindo e se esvaziando. Olha, cuidado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 5,19, ele adverte: não extinguais o Espírito Santo. Queridos, de forma alguma nós podemos extinguir o Espírito que há em nós. No momento em que você abriu o seu coração, no momento em que você reconheceu que Jesus é o teu Salvador, no momento em que você reconheceu que Jesus é o Senhor da sua vida, o Espírito Santo começou a habitar na tua vida. O Espírito Santo passou a fazer morada na sua vida. Olha para quem está ao teu lado e diz: meu irmão, o Espírito Santo habita em você. Tem até uma canção que diz que o Espírito Santo, ele habita em você, que ele se move em você, e que nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos valorizar isso. Não temos o direito de extinguir o Espírito que há em nós. Ao contrário, nós precisamos da liberdade para que o Espírito de Deus venha agir na nossa vida. Até porque o Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador. Até porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso está escrito lá em João, capítulo 16, de 8 a 11. Jesus reuniu os seus discípulos e mostrou para eles que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então eu preciso do Espírito Santo, porque é Ele que vai me convencer do pecado. Mas apóstolo, crente peca. Pecado na vida de um crente não é uma prática diária, não é um estilo de vida, mas por acidente, vamos assim dizer, a gente peca.
E nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus, não para nos acusar, porque Ele não é acusador, Ele é ajudador. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus para nos orientar, para dizer: meu filho, minha filha, considera essa atitude. Meu filho, minha filha, considera essa ação, te arrepende. Nós precisamos. Se desprezarmos o Espírito Santo, a gente vai correr um sério risco. A gente vai correr o risco de ter o coração cauterizado. O que é isso? É pecar e não sentir a dor do pecado. Ora, o mundo vive assim. O mundo, porque não tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Os homens no mundo, por desprezarem o Espírito Santo, por não terem essa visão espiritual, eles vivem assim, pecam. E o pecado é coisa comum. O pecado é coisa natural. Vou te dar um exemplo. Infelizmente hoje muitos pais acham natural, acham normal que seus filhos adolescentes, que suas filhas adolescentes, que seus filhos jovens, suas filhas jovens se relacionem sexualmente com os namorados. Tem pai, meu Deus, que abre a porta da sua casa para que isso aconteça e ainda dá desculpa: é melhor ser aqui em casa, porque aqui em casa tem mais segurança. O coração está cauterizado, a mente está cauterizada, já não sabe mais o que é pecado. Para ele é coisa normal, é coisa comum. Querido, fornicação, adultério, prostituição não é coisa comum. Biblicamente, fornicação, sexo antes do casamento é pecado. Mas como eu vou saber que é pecado? Se eu tiver um relacionamento com Deus. Tem muito crente que não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com o Espírito Santo. Alguns crentes estão pecando, não só nessa área sexual, mas em outros vícios, drogas, álcool, fumo. Trabalham na sua mente como se algo fosse, como se isso fosse normal, o que não é normal. Alguns crentes roubam a Deus porque não devolvem o dízimo e acham que é assim, que está tudo certo, que isso não é pecado, que é coisa natural. Deus entende. Esse mês eu não tive como dizimar, esse mês eu não tive como contribuir com a obra de Deus, mas o meu coração, o meu coração está diante de Deus. O teu coração está diante de Deus? Ou o teu coração está cauterizado? Você já não sente mais a dor do pecado. 1 João 1, 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Levante sua mão direita e diga: eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque eu não quero ter o meu coração cauterizado. Eu preciso do Espírito Santo de Deus, porque eu quero viver em comunhão 24 horas com o meu Deus. Se isso é verdade, dê um aplauso bem forte a Ele. Nós precisamos andar no Espírito. E eu quero ir mais profundo nesse texto de Gálatas 5:16. Não é apenas uma orientação, não é apenas uma sugestão do apóstolo Paulo para mim e para você,
é uma ordem. Nós temos que andar no Espírito. Nós temos que ter comunhão com o Espírito. Isso é vital para a nossa vida, tanto física como espiritual. E aí eu vou falar para você por quê. Porque o Espírito Santo, além de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo é o que nos dá vida. Vida. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quem nos dá vida é o Espírito Santo de Deus. Quem nos faz viver é o Espírito Santo de Deus. Eu aprendi muito cedo que as coisas naturais, elas são sempre sombra das coisas espirituais. Sempre. Então, se eu caminho em comunhão com o Espírito, se eu caminho conectado com o Espírito, se o Espírito de Deus está comigo 24 horas, se eu tenho comunhão com esse Espírito, então eu tenho vida. Sabe, às vezes você encontra alguém, até mesmo dentro da igreja, e você diz: olá, meu irmão, graça e paz, tudo bem? E essa pessoa, todo tempo, não é um dia, não é 2 dias, não são 3 dias, todo tempo diz: ai, sabe o que é? A coisa está ruim, a vida está difícil. Hoje mesmo você me pegou, hoje em todos os outros dias, você me pegou com o coração angustiado. Hoje em outros dias, né? Você me pegou num dia tão terrível, sabe? É tanto problema, é problema na minha casa, é problema na minha vida. Eu não sei o que é viver. Às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa só falta dizer o que realmente está acontecendo no seu interior. Só falta dizer: olha, eu estou morta, eu estou morto. E de fato está. Por quê? Porque só está vivo quem se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Quem está vivo já acorda de manhã e já diz: esse é o dia maravilhoso que Deus fez, nele eu vou me alegrar. E mesmo que venha a luta, ele diz: opa, eu estou vivo, glória a Deus por essa luta, porque é mais uma que eu vou entrar e vou sair dessa guerra vitorioso. Eu estou vivo, Deus está comigo, e Deus e comigo, nós somos maioria, nós vamos esmagar esse capeta, esse demônio. Está vivo. Pergunte para o seu irmão: meu irmão, você está vivo? Quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais vivo eu fico. Grande problema. Sabe qual é o problema nosso? Que a gente não aproveita as oportunidades. Por que você está hoje aqui? Por que você veio hoje aqui? Pergunte aí para o seu irmão: meu irmão, o que você veio fazer hoje aqui? Mas o problema é que a gente não aproveita as oportunidades. Tem gente que não sabe responder essa pergunta. Não sabe por que está aqui hoje na casa de Deus. Não sabe por que está hoje nessa casa de encontro com Deus, nessa casa de oração. Tem gente que: eu estou aqui porque é domingo. Ei, é domingo. Domingo é dia de ir na igreja. Ei, estou aqui porque eu tenho que devolver meu dízimo. Tu não sabe por que eu estou aqui. Tem gente que está aqui movido apenas pela religiosidade vazia. Não sabe responder essa pergunta. Nós estamos aqui para ter comunhão com Deus. Nós estamos aqui para sermos fortalecidos. Eu sei que tem uma unção nova hoje para vir sobre a minha vida, e eu não vou, em nome de Jesus, abrir mão dessa unção que eu sei que vem hoje sobre a minha vida. Essa semana que vai começar amanhã é uma semana de muita guerra, é uma semana de muita batalha.
E eu preciso estar capacitado. E eu preciso estar fortalecido. Eu preciso estar cheio de vida. De vitalidade. Para enfrentar essa guerra, para enfrentar essa batalha. E é por isso que eu estou aqui. Mas tem muita gente que não entende. E a gente precisa dizer: levanta a mão, irmão. Ora mais alto, ora mais baixo. Não, mais baixo ninguém pede, né? Mas só ore mais alto. Bate palma agora. Oxe, a gente está aqui para andar com o Espírito, para abrir o coração para o Espírito. A gente está aqui para receber a vida do Espírito. Recebe a vida aí, meu amado, recebe a vida aí. Tem vida de Deus aqui hoje. Tem vida de Deus, recebe essa vida de Deus hoje. Em nome de Jesus, que Deus está levantando, apóstola, uma geração que vai ser uma geração conhecida como a geração governada pelo Espírito. Eu creio que Deus está levantando essa geração, e essa geração vai ser conhecida como a geração da intimidade com o Pai, da intimidade com Deus. Eu creio que Deus está levantando uma geração, e essa geração será conhecida não como a geração que satisfaz os desejos da carne, mas como a geração que vence os desejos da carne e se move no fruto do Espírito, manifestando o fruto do Espírito. Por onde essa geração passa, o amor, a paz, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, tudo isso que é fruto do Espírito vai sendo manifesto. Deus está levantando essa geração, a geração da vida do Espírito Santo de Deus. Ah, meu filho, minha filha, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos lembrar do dia em que nós abrimos o coração para Deus e dissemos para Ele: Senhor, habita. Senhor, eu entrego a minha vida, eu pertenço a Ti. Nós precisamos lembrar, alguns precisam lembrar do dia em que fizeram um encontro com Deus. Alguns precisam lembrar do dia em que foram libertos. Alguns precisam lembrar daquele dia em que você recebeu aquela oração e que algo poderoso aconteceu na sua vida. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, Ele tomou você. O Espírito Santo, Ele começou a habitar em você. E hoje Ele está em você. E Ele quer te encher. Ele quer te encher de vida. Ele quer te encher de vida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: abra o seu coração hoje, porque o Espírito Santo, Ele quer encher você de vida, de vida. Talvez alguém pode ter entrado aqui doente espiritualmente. Talvez alguém pode ter entrado aqui doente espiritualmente falando, ou na carne. Hoje o Espírito Santo de Deus vai entrar. Hoje o Espírito Santo de Deus vai encher e vai trazer vida. E quando Ele entra, tudo que é morte sai. E quando a vida entra, tudo que é ruim, tudo que é treva, aonde a luz chega, as trevas são exterminadas. Espero que você abra o seu coração e entenda qual é a recomendação de Deus para a sua vida. Anda no Espírito. E em terceiro lugar, nós precisamos caminhar no Espírito, porque o Espírito é quem nos edifica. Um dia Jesus, Ele fez uma promessa. Entre as muitas promessas que Ele fez uma para os seus discípulos. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E essa igreja vai ser tão forte, tão forte, tão forte, que essa igreja vai se lançar contra as portas do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer, elas vão cair. Nós estamos vivendo no tempo do cumprimento dessa promessa. Por quê, apóstolo? Porque o Espírito Santo de Deus está hoje aqui, cumprindo esse papel, o papel de nos fortalecer.
de nos edificar. Olha, Deus está edificando uma igreja forte, uma igreja valorosa, uma igreja guerreira, uma igreja aguerrida. Felizmente ainda tem aqueles que não se sentem fortes. Ai, apóstolo, estou passando por um problema tão grave que eu não sei nem como orar. Olha, felizmente hoje tem alguns que não compreendem isso, não estão andando com o Espírito, e porque não andam com o Espírito, diz: ai, apóstolo, ora por mim. Essa semana lá em casa, o inimigo entrou com tanta fúria, e a mulher ficou doente, o filho ficou doente, as minhas contas viraram de perna para o ar, eu estou devendo para o banco, estou devendo para o cartão, estou devendo para... Infelizmente tem alguns que não entendem que se nós andarmos com o Espírito Santo, nós somos edificados, nós somos fortalecidos. E ainda que tenha um ataque do diabo contra a nossa vida, a gente se levanta e a gente diz: espírito de doença, tu que ousou entrar na minha casa, pois agora eu te dou uma ordem: bate em retirada, sai da minha casa, desgraçado. E aí você diz assim, em nome de Jesus. E sabe o que acontece? O espírito da enfermidade vai sair. Espírito de dívida, desgraçado, tu entrou na minha casa, tu entrou no meu trabalho, tu entrou, pois agora, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem: fora, sai da minha... E ele vai sair. Ele vai sair, porque o Espírito Santo é que nos edifica, o Espírito Santo é o que nos fortalece. Essa história de que eu não tenho forças para orar, você não tem força para orar porque você não está orando nunca. Você não está orando nunca. Para que eu tenha intimidade com o Espírito, eu tenho que conversar com Ele. Eu posso conversar com o Espírito em português. Meu Deus e meu Pai, o Senhor está vendo essa luta, o Senhor está vendo essa guerra que eu estou enfrentando, mas o Senhor prometeu que iria me fortalecer, que ia me dar força para enfrentar essa batalha. Meu Deus e meu Pai, eu te peço agora, me unge. E Ele está ouvindo. Você está orando em português, e Ele está ouvindo. E Ele te ouve e Ele te responde. E Ele vai te capacitando, Ele vai te capacitando. Você pode orar também numa linguagem mais profunda, que é a linguagem das línguas. Das línguas estranhas, como queira chamar. Essa linguagem espiritual das línguas é uma linguagem que nem você consegue entender. Você está lá orando, nem você está entendendo, ninguém que está à tua volta está entendendo. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Pois é, assim mesmo, ninguém entende, nem eu entendo. Mas de uma coisa eu sei, essa linguagem Ele entende, o Espírito Santo entende. E a Bíblia diz que nessa linguagem espiritual, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo me edifica. Eu sou edificado. Meu filho, se você não está conseguindo orar, é porque você já não está orando há muito tempo. Mas hoje, em nome de Jesus, vai vir uma força sobrenatural, vai vir um poder sobrenatural sobre a tua vida. E eu espero que você tome a decisão de, a partir de hoje, nunca mais parar de orar, porque a recomendação de Deus para nós é orar sem cessar. Diga, orar sem cessar. Daniel orava 3 vezes por dia, isso é maravilhoso. Mas a recomendação hoje do Novo Testamento é outra. A recomendação de Deus para a nossa vida é constante oração. Está em constante oração. Acordou, já está em oração constante, buscando a Deus. Saiu para levar as crianças na escola,
oração constante. Vai para o trabalho, oração constante. Está dirigindo o carro, um dia eu estava dirigindo meu carro, levando meus filhos para a escola. Daqui a pouco o Espírito Santo me tomou de uma maneira tão forte no carro. Eu comecei a chorar, eu comecei a gritar, eu comecei a urrar dentro do carro. Daqui a pouco eu olho para o lado, porque eu estava parado num sinal. Tanto o motorista que estava na minha esquerda, quanto o motorista que estava na minha esquerda, me olharam com os olhos assim, curiosos para saber o que estava acontecendo. Era o poder de Deus, era a unção de Deus, era o Espírito Santo de Deus que estava me tomando. O homem natural não compreende essas coisas. Só compreende essas coisas aquele que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deus hoje está nos chamando. Deus hoje está trazendo essa palavra ao teu coração. O próprio Deus está trazendo essa palavra ao teu coração. Nós precisamos estar em constante oração, em constante conexão com o céu. Infelizmente tem muita gente que está mais conectado com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, com o Snapchat, com tantas redes sociais, com o WhatsApp. Tem gente que não consegue se desconectar desse, não vou chamar de maldito porque é bendito, é bom, se bem usado é bom. Mas tem gente que não consegue se desconectar do celular nem no culto, nem na igreja. A verdade é essa. Tem gente que pega o telefone e basta o telefone tocar um pouquinho, ele não se conecta em Deus e ainda impede quem quer se conectar, porque ele começa: espera aí só um pouquinho, não posso atrapalhar. Espera aí, vou aqui fora te atender. Eu estava dizendo hoje aqui à tarde que eu estou ficando velho. Porque quando eu era adolescente, tudo bem que não faz muito tempo assim, mas quando eu era adolescente, na igreja que eu frequentava, na hora de oração, chegou a hora de orar, todo mundo estava orando, os introdutores ficavam na porta, com muita delicadeza eles diziam para quem queria entrar: meu querido, espere a oração terminar. E eles com muita delicadeza diziam para quem queria sair: querido, aguarde, seja reverente, nós estamos na casa de Deus, nós estamos no momento de oração. Hoje a gente está sentado aí no banco, desculpa o que eu vou falar aqui, mas me dá raiva, porque tem gente que não se conecta e não deixa os outros conectar. A gente está lá, sabe, no terceiro céu, já quase chegando mesmo diante do trono, já quase, sabe aquele momento que falta pouquinho assim para a unção descer. Dá licença. Só não respondo porque eu sou crente, mas que dá raiva, dá. Já aconteceu com você? Já aconteceu? Está ali na unção, aí alguém lá do final da fila: dá licença aí que eu quero passar. Tudo bem que o irmão até é educadinho, né? Pede licença, mas que atrapalha. Olha, nós precisamos mudar muita coisa, porque Deus, Ele quer levantar essa geração, a geração que será governada pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer levantar essa geração, a geração que vai andar no Espírito,
quando eu falo dessa geração, não estou falando dos adultos, falo de crianças, de jovens, de adultos, de todos. Deus vai levantar essa geração que vai ter prazer na sua presença, que vai ter prazer de estar com Ele, que vai ter prazer de estar conectado nele. E essa geração está se levantando. Eu diria, esse governo está se levantando. O governo do Espírito está se levantando. Olhe para quem está ao seu lado e diga isso: meu irmão, o governo do Espírito está se levantando. E esse governo do Espírito vai se levantar para quê? Para subjugar a carne. Subjugar a carne. As obras da carne são conhecidas: lascívia, prostituição, adultério, ira, facção, dissensão. São conhecidas. Uma geração poderosa está se levantando. E eu creio que uma parte dessa geração está aqui hoje à noite. Eu creio que uma parte dessa geração está aqui. A geração que vai andar no Espírito. Geração que não vai ter a sua mente cauterizada, porque vai caminhar com o Espírito. Estou em pecado, Pai, me perdoe, vou consertar. Vou consertar. Vou ajeitar a minha vida. Errar é humano. Mas permanecer no erro, dê o nome que você quiser dar. No mínimo é burrice. No mínimo é falta de comunhão com Deus. Errou. Conserte. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Caminhe com Ele. Está fraco? Te fortaleça. Receba a vida. Caminhe com Ele. Caminhe com Ele. Seja edificado por Ele. Hoje esse governo do Espírito precisa ser estabelecido na tua vida. Precisa ser estabelecido nessa igreja hoje. Como isso é estabelecido? Quando a gente diz: eu quero meu Pai. Quando a gente diz: eu preciso meu Pai. Eu reconheço que não tenho caminhado como deveria caminhar. Eu reconheço que não tenho andado de mãos dadas contigo, abraçado contigo. Eu não tenho caminhado contigo, mas hoje eu decido, hoje eu quero caminhar contigo. E a minha pergunta para finalizar é essa: você quer andar com o Espírito Santo? Quantos querem andar com o Espírito Santo? Quantos querem? Levanta a mão assim, só os que querem. Então, levanta a mão como se Ele estivesse te vendo e de fato está. Diga: Pai, eu quero andar contigo, eu quero caminhar contigo. Se há algum impedimento hoje, você tem autoridade para quebrar esse impedimento. Se tem alguma coisa que está te prendendo de caminhar com Deus, hoje você tem autoridade, porque Deus te deu essa condição de governar a tua própria vida. Hoje você pode dizer: eu decido, a partir de hoje eu caminho com o Espírito. A partir de hoje quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Coisa linda vai acontecer. Porque quando Ele governa, os milagres acontecem. Quando Ele governa, a bênção é liberada. Quando Ele governa, ainda que um exército se levante, Ele te dá força e você vence o exército. Ao Deus da glória e luz, louvamos a quem? Ao grande Rei Jesus, aclamamos. Abram-se os portais eternos. Veja o que o amor já fez. Incrível, seu sangue nos comprou, nos salvou, a morte Ele venceu para sempre. E por causa disso você vai dizer: Hosana, vai! Grite, Hosana, Jesus me salvou. Grite, Hosana, Ele ressuscitou. Exalte ao Senhor, Hosana.
perdidos. Na cruz pecado foi vencido. Então vamos gritar: vitória! 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 Grite, Hosana, Jesus me salvou. Grite, Hosana, Ele ressuscitou. Exalte ao Senhor, Hosana. Com as suas palmas, vai! Poder que a pedra removeu é o poder que Ele nos concedeu.